Os talentos, eles não escolhem geografia nem classe social. Então, a criança que teria intelecto, condição de inventar a cura para o Alzheimer, inventar a cura do câncer, essa criança talvez agora morreu de fome na Somália ou no Maranhão, na minha terra. E aí essa ideia, ela sempre foi muito forte na minha cabeça, sabe? Que se a gente conseguir distribuir as oportunidades, a gente vai encontrar os talentos, aproveitar melhor os talentos de cada um, né? Então o melhor fotógrafo do mundo, o curta que eu fiz aqui em Brasília, ele tinha esse tema. O cara, ele era, em termos de talento, o melhor fotógrafo do mundo, só que ele nunca conseguiu ter acesso a uma máquina fotográfica. Se um dia ele tivesse, ele de fato se tornaria o melhor fotógrafo do mundo. Então esse conceito está lá nesse filme, e aí eu trago aqui para esse filme também, dessas crianças extremamente talentosas, só que elas não têm uma estrutura da sociedade tão estimulante, né? Assim, se nosso país inteiro se concentrasse energia em buscar esses talentos, o país como um todo ele prospera, né? Ele cresce, a gente teria patentes, a gente teria uma economia mais forte, mais cheia de energia, mais cheia de inovação. Então essas crianças, só pelo fato de ter nascido sem as condições econômicas mais favoráveis, elas têm os talentos delas subaproveitados por nós como nação. Eu acho a história muito divertida, porque conta por causa que o Joãozinho é um menino simples, entendeu? Aí é isso. Que é um programa de perguntas e respostas, né, com escolas concorrentes. Eu achei muito legal, assim, o tema. E também achei muito legal, assim, o fato de que vai poder ser com outras crianças, né? O filme, ele tem uma história legal, mas não é só porque eu tô no filme que ele vai ser legal, ou é legal. Tudo bem se você não vai gostar, só que eu acho que é uma história legal por causa que fala de escola, o que você passou na infância. Eu quero falar que é muito divertido e vocês vão adorar. Isso é mesmo verdade. Eu, quando estava lendo o roteiro, algumas vezes me emocionei, porque eu me vi como o Joãozinho, porque eu não fui esse aluno super fantástico, entendeu? Assim, em termos de notas e coisas desse tipo. Assim, tive muitas dificuldades ao longo da minha vida escolar para passar de ano, coisas do tipo e tal. Uma questão de dislexia, o jeito que a escola funcionava e tal. E eu lembro, assim, eu lembro muito claro dos professores que deram atenção para mim nesse sentido, que olharam e ver assim, cara, eu preciso dar uma atenção para essa pessoa aqui, entendeu? E tem um momento na história que é isso, né? Uma professora olha e dá essa oportunidade, né? E por causa dessa oportunidade, as coisas mudam. Então, o Joãozinho é a história de muita gente, é isso que eu quero dizer, né? O Joãozinho é muito divertido ler. A gente lê o roteiro, a história dele é muito, muito divertida. É legal porque apresenta... o roteiro também apresenta não só a questão recorte social, mas também ele apresenta formas de aprendizado diferentes. Ele é uma criança sinestésica, né? A gente percebe que ele é uma criança sinestésica. Então, isso é bem bacana de a gente enxergar no roteiro. Eu sou o Danilo Bola, sou o primeiro a ser em direção, viu? Essas crianças, pequenos gênios, que estão à margem, né, um pouco da sociedade, não são vistos como o futuro do Brasil, conseguem dar essa volta por cima e mostrar para a sociedade que ela está errada, que eles são sim o futuro e que tem que investir neles. Então esse filme ele fala muito sobre isso, sobre família, união, amor. A gente consegue perceber já pelo roteiro que o filme ele tem uma propensão a ter uma carreira, a se desenvolver e a ir pra frente. É um filme que ele conversa e dialoga com diversas classes sociais, com diversas idades, um filme para família. Então, esse tipo de filme geralmente ele tem uma janela grande assim de distribuição. Isso já deixa a gente bem esperançoso em realizar o projeto. Então, o Joãozinho também, que é o nosso protagonista, né? O personagem Joãozinho é esse menino que muitas pessoas não acreditavam nele, outras acreditavam bastante. E quando ele foi colocado num lugar de um pouco mais de destaque, todo mundo viu que ele é uma criança cheia de potencial, igual qualquer outra. Uma das coisas muito legais é que esse filme fala sobre companheirismo e sobre amizade. E principalmente sobre insistir nas pessoas, né? A gente tem a figura do Pedrinho e da Mariazinha que insistem em fazer amizade com o Joãozinho. Querendo ou não, é uma criança muito difícil, devido a todo o contexto que ele nasceu, que ele está inserido. Eu acho que filmes como esse são o que o cinema pode fazer para melhorar a situação.
eu acho que é um filme que, na sua leveza, traz temas muito pertinentes que precisam ser tratados, sabe? E dá voz para quem muitas vezes não tem voz, né? Que são, às vezes, as periferias, e quebra também com o estereótipo que muitas vezes tem várias artes, né, que mostra a periferia de uma forma não tão legal, né? Só que meu filme ele se passa num mundo paralelo. Ele obviamente não é a nossa. Essas crianças são como super-heróis. Então você vê que o nível de intelecto delas é muitíssimo maior do que o razoável, porque o caricato ele ajuda a gente a pensar melhor em algumas coisas. É como se eu estivesse colocando a minha situação que o filme traz em negrito e em itálico no meio de um texto. Então vamos dar contraste para essa ideia aqui, para esse conceito. Tá ali essas crianças que, se a gente desse todas as possibilidades que elas podem ter, elas poderiam avançar muitíssimo mais como indivíduos e ajudar muito a nossa sociedade como um todo a avançar muito mais como coletivo. Lembrar disso. Já faz uma obra já. Eu estava viajando para o lugar mais longe que eu já fui, que é o Xingu. E a gente estava na estrada, eu estava conversando com o João, do Atini. Aí ele me mostrou uma postagem, cara. E a postagem era: e se o Joãozinho existisse? Era alguma coisa assim, né? O Joãozinho das piadas. Eu falei: é mesmo, né? Aí lá eu arquivei, né? Porque eu arquivo as ideias num caderninho vermelho que eu tenho. Aí eu arquivei aquela premissa, já escrevi umas 3 coisas ali a respeito. Joãozinho das piadas, não sei o quê. Mas que, vamos pensar assim, né? Como chama olheiro de futebol, como é que é? Olheiro, né? De futebol que geralmente caminham, né? E vão até lugares que ninguém vai geralmente para tentar achar essas pessoas para trazer. Então acho que o Fausto tem esse olhar de tentar colocar essa realidade no mapa, de contar a história dessas pessoas. Então o Joãozinho é esse projeto, né? Esse projeto de contar a história de 3 crianças que tiveram oportunidade. Por causa dessa oportunidade, eles vão avançar em coisas que talvez em outra realidade não iria acontecer, né? Mas imagina se a gente começar a dar mais oportunidade para essas pessoas. Então o filme Joãozinho é sobre essa história, né?